Então vamos lá, pessoal. Vocês têm já uma planilha aí, ó, já na visualização da tela de vocês, né? Ó, tem duas planilhas aí, ó, Soma C e depois tem os exercícios aí que vocês vão poder praticar. Vamos explicar primeiramente o Soma C e o Soma C. Você já sabe, né, pessoal, que é possível fazer o quê? Uma soma, né? Então você vem aqui, você faz lá igual soma, bonitinho, né, ó, e seleciona o intervalo da quantidade e você sabe a soma. O que acontece? Vamos fazer a suposição que você precisa fazer uma soma com base em uma regra. Por exemplo, eu quero somar todos os valores referentes a Fiat. Aí você teria que fazer isso, né? Igual aqui, vem nesse, mais, ó, daí você olha aqui, ó, esse é Fiat, e só, dou um Enter, né, ó, pronto, somei o Fiat. Mas vamos imaginar que você tem uma planilha, pessoal, com mais de 100 registros. Você vai ficar fazendo isso? Não. Você tem que fazer que o Excel trabalhe para você. Uma possibilidade de fazer o Excel trabalhar para você é o uso das funções. E hoje a gente vai conhecer essas funções aí. Primeira função que a gente vai lidar é a função soma C. Como que eu faço ela? Igual soma C. Abro parênteses. O que ela vai pedir? Um intervalo para fazer uma análise. Então tem que falar um intervalo para ela. Ele vai analisar esse intervalo seguindo um critério, que é o segundo item que eu vou ter que fazer aí o item de argumentação da fórmula. Então olha só, quem que é o nosso intervalo aqui, ó? A marca, ó. Eu vou selecionar aqui, ó, o nosso intervalo. Dessas marcas, ponto e vírgula. Eu quero saber quem? A Fiat. Então, só de fazer isso, eu estou falando para o Soma C fazer o seguinte, ó. Dentro desse intervalo, me separa quem que é Fiat. Após isso, vamos dar um ponto e vírgula novamente, vai ter um intervalo da soma. Não é a quantidade que é o intervalo da soma. O intervalo da soma, pessoal, sempre vai ser relacionado aos números que você deseja efetuar o cálculo de soma. Qual que dessas três colunas tem números? É a quantidade. Então, vai ser a nossa quantidade aqui, ó, que a gente vai informar. Vou dar o Enter, ó lá, ó, 800. Agora, olha que interessante. Vamos fazer a suposição que aqui também é Fiat. Olha só. Acrescentaria ali. Mas no caso, né, Gol não é Fiat, é Volks. Tá bom? Vamos fazer mais uma vez? Igual soma C, abro parênteses. O que ele pede? O nosso intervalo. O nosso intervalo é as marcas. Ponto e vírgula. Das marcas, qual que é a marca que você quer saber? A Volks. Ponto e vírgula. Qual que é o nosso intervalo da soma? As quantidades. Fiz isso, ó. Calculou agora o total da Volks. Bom, fazendo isso um a um, você vai dar continuidade ao teu treino. Uma dica interessante, ó, vou apagar aqui, ó. Você deve estar perguntando, professor, não funciona eu clicar e arrastar? Para clicar e arrastar, você tem que ter os intervalos referenciados. Como que a gente faz um intervalo referenciado? Da mesma forma, ó, igual soma C. Qual que é o intervalo? Não é a marca? Aqui, ó, vou selecionar a marca e pressiono o F4. Veja que ele congelou a coluna com o cifrão e a linha com o cifrão. Ponto e vírgula. Quem que ele vai analisar é a Fiat. Esse intervalo ele vai ser referenciado, ele vai ser uma referência absoluta ou relativa? Ele não vai ser referência, pessoal, absoluta. Ele vai ser relativo, porque toda vez que eu clicar e arrastar, o que vai acontecer? Vai ser a Fiat, o próximo vai ser a Volkswagen, o próximo GM e o próximo a Ford. Ponto e vírgula. Agora seleciono a quantidade, ó, e dou um F4. Fiz isso, ó, fecho parênteses e dou um Enter. Agora veja, quando vier aqui, ó, clicar e arrastar, ele vai já fazer o cálculo de todos. Basta eu vier aqui sem formatação, que aí ele não faz nenhum detalhe a mais. Para tirar a prova dos 9, esse total tem que ser igualzinho esse. Você faz a soma, ó. Olha lá, ó, deu 2.950. Se nós aqui tivéssemos mudado, né, ó, uma quantidade, ó, 500, olha lá, ó.
Olha lá. Estou mudando as quantidades. Conforme eu mudo as quantidades, automaticamente já está a mudar aqui ao lado, efetuando a soma. Ok? Então, pessoal, a soma C, ela só vai precisar de um critério. Então, dentro desse conjunto, você está especificando qual que é o que ele deve realizar a análise. Deixa o professor dar uma olhadinha no bate-papo. Boa noite, Dirceu. Tudo bom, meu caro? Lembrando, né, pessoal, quem está chegando aí na live, dá aí o like. O teu like é muito importante para a gente. E sabe que a gente está aqui para ajudar vocês da melhor forma possível, ok? Vamos falar agora do Soma Cs? Olha só. Aqui eu vou ter uma outra planilha. Soma Cs, pessoal, eu preciso informar dois critérios, ok? Então, por exemplo, vamos fazer a suposição que eu quero saber, ó, o total de vendas do vendedor no estado, ok? Ó, quero saber o total da Luana no estado de São Paulo. Será que eu consigo achar esse valor? Eu consigo. Se eu fosse fazer somente o total da Luana, pessoal, coloca aqui, ó, vendedor e o total. Se fosse somente o total da Luana, nós faríamos o quê? O soma C, ó, igual soma C. Vou pegar aqui os vendedores, ponto e vírgula, clico aqui no nome da Luana, ponto e vírgula, o nosso intervalo da quantidade. Então, eu sei que a Luana fez o quê? 862 vendas. Ela vendeu a quantidade de 862 itens. Mas, quantos desses itens foram no estado de São Paulo? Aí você deve ficar perguntando, pô, qual que é a função que eu uso aqui? Soma Cs. O soma Cs funciona da seguinte forma. Igual soma Cs, abro parênteses. O primeiro item que ele vai pedir é o contrário do soma C, é o intervalo da soma. Então, eu tenho que informar, ó, o nosso intervalo da soma, que é a quantidade, ok? Ponto e vírgula. Qual que é o nosso intervalo de critério? O nosso intervalo de critério, nós vamos ter dois critérios, a Luana e o estado, que é São Paulo. Então, nós temos a coluna vendedor e a coluna estado. Então, olha só, eu vou selecionar os vendedores, ponto e vírgula. Qual que é o critério desses vendedores? É a Luana. Então, eu clico no nome da Luana. Ponto e vírgula. Agora, o intervalo de critérios 2. É o meu segundo intervalo. Ó. Então, quem que é? É o estado. Ó. Vou selecionar o estado, ponto e vírgula, e clico aqui no estado de São Paulo. Vamos fechar? Ó. Vou dar um Enter. Olha lá. Ó. No estado de São Paulo, ela vendeu 184. Se fosse no estado de Minas Gerais, ó, 166. E no Rio de Janeiro foi 512. Então veja que agora basta eu alterar aqui os itens, que automaticamente ele vai fazer aqui o cálculo individual. Isso pode te ajudar da seguinte forma. Vamos fazer uma suposição que você quer fazer uma validação de valores. Você vem aqui no dados, ó. Validação de dados. Vem aqui, ó, validação de dados, qualquer valor não. Você pega a lista e coloca aqui, ó. Marcos, é a Luana e o Renato. O nome dos teus 3 vendedores. Ó. Vou dar OK, ó. Conforme eu clico, ó. E o estado? A gente poderia fazer também uma validação de dados. Vem aqui, ó. Validação de dados, qualquer valor? Não. É a lista. Quais seriam os estados? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Somente esses 3 estados, conforme a gente vê ali na tabela ao lado. Vou dar OK, ó. Conforme agora eu clico, ó, automaticamente ele já faz o cálculo para nós aqui. Então, quando a gente for trabalhar com soma Cs, nós vamos ter o quê? 2, 3, 4 itens ou mais, itens que funcionarão como critério
na nossa operação de cálculo, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas entre soma C e soma C? Vamos lá agora, pessoal, falar aí, ó, dos exercícios. O professor deixou 3 exercícios, só para a gente aí complementar essa aula, né? Essa aula não vai ser uma aula muito longa, uma aula curta, no caso, né? Falando sobre soma C e soma C, tá bom? Então, olha só aqui, ó. Se eu quisesse agora fazer aqui, ó, o soma C dos estados. Aqui eu vou dar uma dica para você, gente. Uma coisa que você pode trabalhar é com intervalo nomeado. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, nesse intervalo, vier aqui no B, ó, vou colocar o nome, ó, filial. Eu dei um nome para esse intervalo. Se eu vier aqui no salário, ó, vou selecionar o salário. E dar aqui, ó, o nome, salário. Olha como vai ficar nosso soma C agora, ó, igual soma C. Você quer saber o intervalo? O intervalo não é filial? Escrevi filial. Qual que é o critério? Essa célula aqui. E qual que é a informação, nosso intervalo de soma? É o salário. Então veja, eu quero saber, ó, das filiais, né, ó, das filiais, o Estado de São Paulo, o total do salário. Às vezes fica até mais fácil você entender o uso da função quando você trabalha com intervalo nomeado. Ó. Vou dar um Enter, ó. Opa, peraí. Aqui é salário. Isso aqui, ó, salário. Pronto, agora vai, ó. Ó, vou dar um Enter, ó. Calculou. Se eu clicar e arrastar, ó, vem aqui na caixinha sem formatação. Veja que fez o cálculo. Vamos fazer a prova dos 9? Vamos lá na página inicial, ó, soma. Prontinho. Agora, o que, que você poderia fazer também aqui de diferente, ó? Vamos pegar aqui ó, o estado e o total. Você poderia fazer o processo de validação de dados. Vem dados, validação de dados. Em validação de dados, você vai colocar lá, ó, lista. Quais são as listas? Ó, SP, RJ e SC. Vou dar OK, ó. Prontinho. Conforme eu clico aqui, tem que fazer a soma aqui, ó. Igual soma C. Abro parênteses. Quem que ele vai somar, ó? Qual que é o intervalo? Filial. Das filiais, eu quero saber essa célula aqui. Dessa célula aqui, eu quero saber o salário. Olha lá. Fecho. Calculou. Vamos colocar a formatação? Prontinho. Agora vem aqui, ó. Conforme eu clico, ele faz o cálculo. Então aí um exercício 1, né, um exercício que você pode depois fazer para complementar os teus estudos. O professor já vai fazer os 4, ficando aí as dicas para vocês aí, para quem depois for fazer os exercícios e quiser aí corrigir, tá bom? Aqui, ó, processo de média, né, ó, quero saber a média, vem bonitinho, calculo a média, olha lá, calculou a média aqui das demais, ok? E aqui eu quero saber o total é igual soma do intervalo do total do primeiro trimestre. Dou um Enter, vai chegar aí no resultado. Agora eu quero saber aqui ó, o total da região norte e o total da região sul. Então, igual soma C, ó. Qual que é o nosso intervalo, né? Com base no total? É com base no total. E quais são os itens de critério? É a região. Então, eu vou selecionar, ó, a região, ponto e vírgula. Se eu quisesse, ao invés de clicar na região, colocasse aqui, ó, entre aspas, região norte. Eu poderia fazer dessa forma também, ó, ok? E aí eu seleciono, ó. Então ali no item de critério, se o teu conteúdo ele for aspas, se ele for texto, você usa as aspas, tá bom? Olha lá, ó. Vou dar um Enter, calculou. Vamos fazer região sul? Ó. Igual soma C, ó. Vamos pegar o nosso intervalo, nosso intervalo aqui da região, ponto e vírgula. Vamos lá, ó, abrir o sul, ponto e vírgula, e agora o nosso intervalo da soma, olha lá. Dou um Enter, calculou. Vai bater o total?
esse valor mais esse. Vamos lá, ó. Bateu o valor. Certinho. Se eu mudar uma região aqui, ó, passar para o norte, olha lá, ó, já fez a alteração desejada. Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas? Então, nós fizemos o exercício 1 e o exercício 2. Então, agora, nesse exercício 2, o que o professor quis mostrar para você de diferente? Que no critério, você pode utilizar o conteúdo, se for texto, aspas, tá bom? Vamos fazer agora o exercício 3. Vamos lá. Vamos agora, faltando os dois últimos exercícios aí. Ó. O exercício 3, pessoal, vocês vão ter aqui, ó, nota fiscal, produto, origem, preço, custo, ok? Ó. E aí, no caso, nós podemos fazer também aqui, ó, a soma C igual a gente fez anteriormente. Por exemplo, produto, origem, e vamos ver aqui, ó, o preço, tá bom? Preço. Então, aqui no produto, eu escreveria o nome do produto. Ó, eu quero saber os frios. Em qual origem? Em São Paulo. Qual que seria o total do preço? Né? Deixa eu colocar aqui, ó, total do preço. Eu poderia também aqui, ó, colocar total do custo, né? Ó, só para você treinar um pouco mais, ó, eu poderia fazer assim. Ó. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos pegar aquela dica que o professor deu para você, né? Ó. Então, por exemplo, aqui ó, os produtos, né? Ó. Vamos nomear um intervalo? Ó. Vou selecionar o intervalo e vou dar o nome aqui, ó. Produtos. Tá bom? E a origem, ó. Também vou vir aqui e vou dar o nome, ó. Origem. Ok? E o preço, mesma coisa, ó. Vou vir aqui e vou dar o nome de preço. E no custo, mesma coisa, ó. Vou selecionar o intervalo e vou dar o nome de custo. Fazendo com intervalo nomeado. Como que a gente faz agora o total do preço? Mesma coisa, ó. Igual soma Cs. O que ele vai pedir? Não é um intervalo, ó, que a gente deu o nome aqui de preço? Então vamos escrever aqui, ó, preço. O intervalo da soma. Qual que é o nosso intervalo de critério? Produtos. Eu vou pegar o produtos. E os produtos, quem que eu estou analisando? Não é o conteúdo dessa célula? É esse daqui, ó. Ponto e vírgula. Qual que é o nosso segundo critério, né? Ó, o nosso intervalo de critério? Não é a origem? Olha lá, ó, o intervalo nomeado aqui, ó. Origem. Dessa origem eu quero saber quem? Quem está em São Paulo. Olha lá, ó, vou fechar, ó, bonitinho, vou dar um Enter, ó. Calculou. Se eu clicar e arrastar para o lado, a gente só tem que fazer aqui, ó, uma modificação. Ao invés, né, ó, de ser preço a nossa quantidade, quem que ela vai ser? Ó? Custo. Olha só. Olha os intervalos aqui, ó, que estão agora a calcular aqui. Vou dar um Enter, ó. Opa, não deu certo? Não tem nada de frio. São Paulo tem preço de custo. Ah, ele tá pegando J3, ó. Deixa eu arrumar aqui também, ó. Se eu esquecer, eu vou arrumar esse cara aqui, ó. Esse. Aqui. E esse vem para cá, ó. Se eu esqueceu de travar a célula aqui. Pronto, corrigi o intervalo. Vou dar o Enter, ó. Agora achou o valor. Se nós mudarmos agora aqui, ó, colocar, ó, SE, ó. Vamos colocar MG. Vamos colocar frios no Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro tem. Vamos colocar enlatados. Olha lá. Enlatados no Rio de Janeiro não tem, mas tem em São Paulo, será? Olha lá, ó. Já acha. O que você poderia fazer? Fazer o processo de validação de dados. Então, aqui eu poderia utilizar o intervalo nomeado para nos auxiliar aqui também. Ó.
E também a gente pode utilizar aqui, ó, vou lá no dados, ó, fazer a validação de dados e colocar aqui, ó, valor de lista. Aqui eu tenho frios, eu tenho temperos, eu tenho roupas, tenho mercearia, tenho enlatados, só. Ok? Ó. Vou dar OK. Prontinho. Conforme agora eu clico, ó, com base nos meus critérios, ele faz o cálculo ali. Bonitinho. E a origem também a gente poderia fazer a validação de dados. Olha lá. Qualquer valor? Não, é a lista. Aí nós temos, ó, SP, tem SE, MG, CE, PA, RJ, BA, e IRS. Pronto. Dou OK, ó. Agora, conforme eu clico, olha lá, frios, temperos, roupas, nós temos agora, ó, um pequeno item que pode efetuar os devidos cálculos que a gente desejar aqui, fazendo a soma. Basta clicar, escolher, que ele faz o cálculo para você. Tá bom? Então vamos agora, pessoal, o último exercício, o exercício 4. Aqui no exercício 4, pessoal, nós temos aqui, ó, região, mês, sabor, quantidade, ok? E aqui o professor quer dar algumas dicas para vocês de recursos do Excel. Por exemplo, quando você tiver uma coluna, pessoal, igual essa daqui, ó, eu vou copiar ela, vou trazer ela aqui para a coluna aí, tá bom? Vou colar ela aqui, ó. Vamos fazer a suposição que nesse intervalo você quer eliminar as duplicatas. Então você seleciona ela, vai na guia dados e dá o remover duplicatas. Ele vai perguntar, é a região? É, ó. Ok, ó. Ok. Veja que ele removeu todas as duplicatas, manteve somente aquelas informações. Quero saber, por exemplo, os meses. Ok, ó. Vamos pegar a coluna de meses, ó. Ctrl C. Vou vir aqui, ó, Ctrl V. E vou remover também as duplicatas. Deixa eu só pegar aqui, ó. Ctrl T lá embaixo. Remover, ó. Continuar com a seleção atual. É o mesmo, vou dar OK, ó. Só tem esses meses aqui. E o sabor? Vou pegar o sabor aqui, ó. Ctrl C. Vou vir na coluna K. E vou colar, ó. Vamos remover as duplicatas? Olha lá. Remover duplicatas. Continuar com a seleção atual. OK. Por que o professor fez isso? Às vezes, quando você tiver uma tabela muito grande, uma grande quantidade de dados, e você precisar fazer os controles, as validações, é interessante que essas informações que você tem aqui, elas sejam itens de um processo de validação, ok? Elas sejam, por exemplo, uma planilha à parte, ó. Vou copiar Ctrl C, vou vir aqui, ó. Uma planilha à parte chamada, por exemplo, dados, ok, ó. E vou jogar aqui, ó. Tá bom? Quando, por exemplo, nós formos trabalhar com eles para acrescentar mais valores, tudo na nossa listagem, esses valores estarão já dentro do nosso processo de validação, ok? Então vamos agora fazer aqui, ó, um soma C, pessoal. Bem agora com 3 intervalos de critério, tá bom? Então olha só, vou vir aqui primeiramente, ó, vou pagar. Deixa eu aqui, ó, pegar o pincelzinho. E vamos colocar aqui, ó, QTD somente, tá bom? Eu quero saber o total da região norte, no mês de janeiro, referente ao sorvete de creme. Olha só, igual, soma Cs. O que a gente teria que fazer? O primeiro intervalo de soma, que seria a nossa quantidade. Ponto e vírgula. Desse intervalo, pessoal, olha só. Quem que é o nosso intervalo de critério? A região. Então, eu vou selecionar a região aqui, ó. Dessa região, eu quero que ele me informe, ó, essa região aqui, a região norte. Ponto e vírgula. Qual que é o nosso intervalo de segundo critério? É o mês. Então vamos pegar ele, ó.
Selecionei os meses, ponto e vírgula. Qual que é o mês que eu quero agora? Esse cara, o janeiro. Ponto e vírgula. E eu quero saber agora o sabor. Olha lá, ó, selecionei o intervalo de sabor e vou pegar agora aqui, ó, o creme. Dou um Enter, ó, calculou. Se nós viermos aqui e mudarmos, né, por exemplo, eu quero saber o chocolate. Olha lá. Quero saber o chocolate em março. Olha lá. Em abril. Na região sul. Veja que eu informo os nossos itens, né, ó. E os nossos itens automaticamente ele faz a nossa soma aqui ao lado. Aí o que você poderia fazer? O processo de validação. Então agora, olha só. Eu vou vir aqui no dados, está vendo aqui o intervalo da região? Eu vou selecionar e vou chamar aqui de região, ok? Vou dar um Enter, ó. Vou selecionar, ó, os meses, vou dar o nome de mês. Tá vendo o sabor? Ó, vou selecionar o sabor e vou dar o nome de sabor. O que a gente faz? Vamos criar agora a validação de dados. Vem em dados, validação de dados, e aqui, ó, lista. O que eu vou colocar? Ó, igual a região. Vou dar OK, ó. Quando eu clicar aqui, ó, vai ter as regiões, ó. Então, estou fazendo a região agora, estou fazendo a validação com base no intervalo nomeado. Olha só, validação de dados, qualquer valor, a gente vem para o personalizado, ó, igual a mês. Vou dar OK, ó. Chocolate, ó. Validação de dados, vai ser o sabor. Então, vamos lá, ó. Lista igual a sabor. Vou dar OK, ó. Prontinho. Conforme agora eu clico nos itens, né? Olha lá. Pô, o mesmo não entrou? Deixa eu fazer a validação de dados aqui. Ok, prontinho. Estranho, meu Excel agora travou aqui. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ok, deixa eu agora mudar meu intervalo. Agora foi. Agora tá tudo certinho aqui. Deu algum bug aqui, ó. Agora tá resolvido. Conforme eu clico, ó, no mês, na região e no sabor, ele me traz o total dentro daquele período. Então imagine que você tivesse aqui, por exemplo, uma infinidade de dados. Aqui o professor colocou só um exemplo, né, pessoal? Com poucos valores, viu? Ó, até a linha 74, mas vai que, por exemplo, você tem ali, ó, para fazer uma análise de, 1000 valores. Como que você faz isso? Dessa forma, ok? Bom, pessoal, o professor vai encerrar a live de hoje, ok? Lembrando, para quem chegou agora, amanhã a gente vai fazer uma live sobre gráficos no Excel. A gente vai mostrar alguns exemplos para vocês, pegar a dúvida do Anderson lá do curso de Excel Online, trazer para cá, e a gente vai ajudar vocês amanhã aí sobre gráficos, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Uma ótima semana para vocês, se cuidem aí nessa última semana do ano. E nessa última semana do ano, você vai ter live todo dia aqui no curso de Excel Online, tá bom? Então, forte abraço a todos, boa noite para vocês, se cuidem e até amanhã. Isso mesmo, amanhã a gente está aqui às 7h30 com mais uma live para vocês. Forte abraço, tchau, tchau!